Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra sagrada, inicialmente em Deuteronômio, capítulo 7. Eu vou ler de 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 7. Eu lerei 6, 7, 8 e 9. Nos diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 32, eu vou ler o versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Gravem bem, Deus é fidelidade, Deus é fiel. Agora vamos ler mais uma passagem. Ezequiel 39. Eu vou ler apenas um versículo, versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Observem bem a parte final. Deus dizendo: terei zelo pelo meu santo nome. Meus prezados irmãos, lá na primeira passagem, nós vimos que Deus, Ele não escolheu Israel devido à grandeza numérica daquele povo. Não escolheu por bondade daquele povo. Ele escolheu porque havia prometido. Depois nós vimos sobre a fidelidade do Senhor Deus. Agora, no profeta Ezequiel, nós vimos Deus dizendo: terei zelo pelo meu santo nome. Pensando nisso, ainda comentava com a Cleide, hoje a gente não vê muito isto nas pessoas, zelar do seu nome, zelar do seu nome. Até nós estávamos comentando de pessoas que já chegaram ao suicídio devido a algum deslize na vida, não tinham coragem para continuar vivendo, deram cabo da vida, porque a vergonha foi tão grande. Há pouco tempo aconteceu isso num país aí, um líder do país, ele cometeu lá um deslize e suicidou-se. Os irmãos devem ter lembrança disso, que a mídia falou muito a respeito. Então, é gente que se preocupa com o seu nome.
empenhou a palavra, tem um nome perante muito. E, meus irmãos, eu fico impressionado quando lemos na Bíblia a respeito de Deus, nesse particular. É por isso que a palavra diz para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Deus tem zelo do seu nome. Ele não quer que o seu nome vá para a lama. Tem gente que não se importa, né? Nós estamos vendo isso aí em muitos. O nome já foi para a lama. Mas Deus não, Deus zela do seu nome. Há vários textos na Bíblia, eu tenho aqui alguns, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Fidelidade. Nós temos ainda o salmista Davi dizendo, chega até as nuvens a fidelidade de Deus. E vamos lendo tantas outras passagens. Eu quero, nesta noite, usar como tema, o Senhor Deus é fiel a si próprio. A si próprio. Os irmãos já devem ter visto em estabelecimentos comerciais, adesivos de veículos, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Estamos vendo constantemente, tem lojas comerciais aqui em São José, várias lojas que tem, Deus é fiel. A gente recebe panfleto comerciais aí divulgando algum produto e num cantinho lá está, Deus é fiel. E é verdade. É verdade. Deus é fiel. Mas eu quero que os irmãos entendam isto. Deus é fiel a Ele próprio. É infinitamente mais forte, mais significativo do que eu dizer Deus é fiel a mim. É claro, Ele faz por mim. Ele faz por mim porque Ele é fiel a si. Ele faz por mim o que Ele prometeu, porque Ele zela do seu nome. Não é profundo isto? Eu orar a Deus dizendo, Deus, eu te louvo, porque Tu és fiel a Ti mesmo. É devido a essa fidelidade dEle a si próprio, que o mundo ainda não caiu num caos completo. Eu quero que pensem comigo em alguns detalhes importantíssimos. Em primeiro lugar, Deus foi fiel à sua promessa de redenção dos eleitos. Quantas coisas aconteceram. Os irmãos se lembram da lição de hoje de manhã aqui, falando do sofrimento de Jesus Cristo. Eu pretendo dar continuidade na próxima quarta-feira. O que Jesus passou, meus prezados, isto graças à fidelidade de Deus. Hoje, conversando com a dona Jacobede, falando de várias versões da Bíblia Sagrada, ela falou, pastor, eu não gosto de tal versão. Ela citou lá. Eu também tenho algumas coisas contra esta versão. E eu não gosto, dizia ela, porque lá em Gênesis 3,15, onde nós temos a primeira promessa do Redentor, quando fala do descendente da mulher, no singular, esta versão fala no plural, da descendência, dos descendentes da mulher. E é formidável, uma mulher como a dona Jacobede, a compreensão que ela tem da Bíblia, o temor da Bíblia, o conhecimento das Escrituras, ela fez esta observação. Deus falando com o diabo, ele se referiu
à mulher, a Maria, a bendita Virgem Maria, ela falou: o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. O seu descendente, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos encontrando na Bíblia várias passagens dizendo do Messias. Eu estou lembrando isto aos irmãos porque nós precisamos começar com este ponto sobre a fidelidade de Deus ao que Ele prometeu. Ele empenhou a sua palavra quanto ao Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a maior prova de que Deus é fiel a si próprio está na nossa salvação. Eu tenho que ver isso. A maior prova, eu não precisaria de nenhuma outra. Esta sobrepuja a todas a minha salvação. Ele empenhou a sua palavra. Eu nem havia nascido. Mas ele empenhou a sua palavra quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo. O diabo, ao longo da história, ele fez de tudo para impedir que esta palavra empenhada não fosse cumprida. Mas ninguém pode com Deus. Em segundo lugar, meus prezados, Deus é fiel a si próprio em nos perdoar. Em nos perdoar. Perdão de Deus não vem em resultado da nossa bondade, religiosidade. Não. Perdão de Deus vem como fruto daquilo que Ele prometeu nos conceder. Quando Salomão terminou todo o templo que ele construiu, nós temos a aparição de Deus naquela noite, depois da solenidade. Deus apareceu a Salomão e disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perdoarei. Ele empenhou a sua palavra. Ele usou o apóstolo João para dizer: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, qualquer pecado que viermos a cometer, nós podemos dizer: Deus, o Senhor prometeu perdão. O Senhor prometeu. E o Senhor está vendo que eu me arrependi. Estou arrependido. Então me concede aquilo que o Senhor prometeu. Ele é fiel em nos perdoar os pecados. Mas também, meus irmãos, Deus é fiel mesmo com toda a nossa infidelidade. Aqui é que mexe com cada um de nós. Ele é fiel, não obstante a nossa infidelidade. O texto que eu li no início, os irmãos estão lembrados da segunda carta de Paulo a Timóteo? Ali diz claramente, meus prezados, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode, ele não consegue negar-se a si próprio. Olhem bem, a gente quebra a palavra aí a torto e a direito. Deus não pode, não é que ele não queira, ele não consegue. Uma vez eu preguei sobre coisas impossíveis para Deus. Tem muita coisa que é impossível para Deus. Uma delas, é impossível Deus pecar. Não tem jeito dele pecar. É impossível ele salvar fora de Jesus Cristo. É impossível ele perdoar fora de Jesus Cristo. É impossível ele ser infiel. Ele é fiel.
mesmo diante de tanta infidelidade nossa, meus irmãos. E a gente poderia dizer, Deus é fiel nos suprimentos naturais. Suprimentos. Hoje eu conversava com um dos funcionários lá do Lar Betel, homem da roça, homem que entende de terra, entende de plantações. Então ele estava me dando algumas aulas de lavoura, como é que acontece, o que a terra precisa. E nós estávamos dizendo, a terra está cansada. O ser humano, ele é um agressor da natureza, ele agride a natureza. Mas com todas estas agressões, esses abusos da natureza, Deus faz com que haja produção. Produção. Os animais aí cheios de venenos nas suas alimentações, mas Deus faz que haja produção. A terra super cansada, esgotada, mas Deus prometeu. Ele disse assim, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso está lá em Gênesis 8. Enquanto durar a terra. Nós já falamos aqui, temos o dever de usar bem a água e todas as demais coisas. É dever nosso. Mas não vai faltar água. Com toda burrice nossa, com toda desobediência e desperdício, Deus prometeu. Deus prometeu. Então eu vejo nisto tão somente a fidelidade. O Senhor Jesus disse assim, que Deus, o Pai, Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons. Ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. Notem bem, isso é por causa da fidelidade dele, a promessa que ele fez. Não é a compensações de quem quer que seja, não é retribuições, é porque ele empenhou a sua palavra. Deus é fiel na nossa proteção. Eu estou falando que Deus é fiel mesmo com a nossa infidelidade. Estou subdividindo isto aqui. Quanto às produções e agora na proteção. Quando diz assim a palavra, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Ele só não permite o diabo ultrapassar os seus limites, porque ele empenhou a sua palavra. Se ele não tivesse empenhado a sua palavra, se Deus não fosse fiel a si próprio, ai de nós. Ai de nós. Imagine o que o diabo não estaria fazendo aqui neste mundo. Mas Deus é fiel. Dentro desta fidelidade, mesmo diante das nossas infidelidades, Deus é fiel no suprimento das nossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É confiança na fidelidade deste Deus, que Ele nos apresenta continuamente na pessoa de Jesus Cristo. Meus prezados, o Senhor Deus é fiel a si próprio. Saiamos daqui com esta verdade bíblica. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a Ele, a Ele. É por isso que vem coisas preciosíssimas sobre a nossa vida e ao nosso coração. É resultado desta fidelidade dele a si próprio. Eu pergunto, esse Deus fiel já é o seu Deus? Já é o seu Deus? Eu posso dizer que Ele é o meu Deus?
Ele abençoa indistintamente a todos. Mas Ele abençoa com bênçãos especiais aqueles que são dele, através de Jesus Cristo. E certos desta realidade, que Deus é fiel a si próprio, será que nós temos querido ser fiéis a Ele? Temos procurado, Deus, eu quero um pouquinho desta tua fidelidade, para eu ser fiel a Ti. Será que nós queremos fazer isso? Queremos tomar esta posição? A Bíblia diz assim: o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. É o que Ele requer de mim. E lá em Apocalipse, nós temos estas palavras muito repetidas: sê fiel até a morte. Com toda a nossa infidelidade, mas que nos esforcemos por corresponder à fidelidade do Senhor a si mesmo. Aprendamos a agradecer a Deus pela fidelidade dele a si próprio. Amém.